Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Carlos. E eu sou o Roberto e hoje a gente tá com uma participação especial que a gente ficou alguns dias pra chamar ela pra vir pra cá. E é a Fabi, nossa querida líder do Sexta. Gente, estou honrada, estou muito honrada. Isso mesmo. Pra quem não me conhece, meu nome é Fabiana Souza. Sou líder do Sexta, né, junto com outras duas pessoas. Sou líder também do Adorai. E estou aí para mais um podcast. Espero que Deus conduza tudo isso. Ela Amém. parece que é a nossa fã de carteirinha, né? Aham. Que é impressionante, é muito massa isso. Porque faz pouco tempo que a gente começou, né? Desde. A gente tá conversando pra fazer esse podcast, tudo, desde setembro. Do ano passado. Não sabia. Então, assim, a gente tá conversando pra rolar esse negócio. Depois que eu tive um problema aqui, meu sogro e minha sogra teve Covid. E daí eu achei que tava com Covid também. Teve que ir algumas semanas em casa, trancado. Daí, nesse tempo, o senhor falou muita coisa comigo. Eu tive algumas experiências loucas com ele no meu secreto. E me falou, por que não? Por que não? Daí eu olhei pro Carlos e falei, Carlos, você tá convidado. Não, vamos lembrar só um detalhe. Ele quis me chamar assim, ele aproveitou, vamos dar uma volta? Ele me chamou pra andar de bicicleta. Daí a gente assim, no final da cidade, no meio do nada, ele começou a falar sobre isso, só que eu não tinha como fugir. Mas a gente começou no final de novembro. É isso mesmo. No dia 28 foi a primeira que a gente gravou. E assim, é muito louco isso, né? E por causa que isso vale muito no propósito. Por causa que o nosso propósito, o meu propósito, não era muito de vamos começar a fazer, porque eu tenho muito medo, eu tenho muita vergonha. Então, e o Carlinhos também. Então, assim, eu acho que nós dois pegamos essa nossa vergonha e jogamos lá no saco, né? Lá no lixo. Sair da zona de conforto. A gente saiu totalmente da zona de conforto. E isso nos trouxe uma paz e também uma tranquilidade a respeito de tudo que está acontecendo. Por causa que eu e o Carlos, a gente, dentro dessa pandemia, a gente sempre se falou. E isso é o essencial que a gente teve. A gente teve uma amizade muito, muito boa até agora, né? Que continue assim, amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. E daí a gente tá conversando aqui, você tava falando sobre o que você tava fazendo. Você fez um tempo de teologia. Sim. E eu não sabia que você fez design de interiores. Eu fiquei até impressionado, gente, porque aqui, como assim, velho? Eu nunca tinha percebido o que você tinha feito, eu nunca tinha conversado com você a respeito disso, mas me conte um pouco das suas experiências de fechar e abrir curso. Fechar e abrir curso, né? Mas, como você falou em relação ao propósito, hoje eu consigo ver o propósito de tudo isso ter acontecido. Porque eu estava fazendo design de interiores, e na verdade eu me converti com 18 anos. E eu entrei na faculdade assim que eu saí do ensino médio. Então eu tava pra fazer 18 anos. E entrei no curso, entrei mais por aquele desespero de não quero sair do ensino médio sem estar na faculdade. Então, um dos primeiros cursos que apareceu, eu entrei. Por mais que eu me interessasse um pouco pelo tema, foi um pouco mais o desespero. Hoje eu vejo que foi isso. Comecei a fazer o curso e no final do semestre, desse curso, do primeiro semestre, eu comecei a ir na igreja. Acho que vocês nem conhecem essa história, né? Não. Não? Assim, parte. Você conhece parte, né? E aí, eu comecei na igreja e tal, e Deus honrou muito minha vida, então eu já consegui ter um relacionamento muito bom com Deus desde o início, né? Não tive uma certa oscilação. Já entrei de cara, já mergulhei e falei, Deus, já me guia, eu sou nova aqui, mas eu sinto a sua presença, então eu quero que o Senhor me guie. E eu comecei a sentir um peso muito grande na faculdade que eu fazia, design interiores. Eu tava no primeiro semestre e eu também queria pensar assim, não, tá no início, eu tô aprendendo umas coisas que eu não sou muito fã, mas quem sabe é só o início. E Deus assim, Fabinha, não sei não essa faculdade. Meu Deus, então, o curso era curtinho, era só 2 anos e meio. Então eu pensava, não, o curso é curto, então dá pra fazer. Tava só no primeiro semestre. Mas, eu comecei a sentir um peso tão grande assim que não dá pra explicar. Que quando chegava o momento de eu ir pra faculdade, me dava crise de choro. Porque, não sei, eu não queria entrar dentro do ônibus, eu não queria ir na faculdade, eu não queria assistir aquela aula, ver aquelas pessoas. Parecia que tava realmente tudo dando errado. Eu comecei a ir mal nos trabalhos e aconteceu muitas coisas, enfim.
E eu comecei a orar e falei, Deus, tá dando muito errado essa faculdade, então me guia. E aí Deus falou assim, então, Fabi, não é o que eu quero pra você. E aí eu falei, tipo assim, então tá bom. Aí eu saí da faculdade, minha mãe ficou bem assim, Fabiana, o que você tá fazendo? O curso começou agora. Mas eu tinha muita certeza de que esse era o propósito de Deus naquele momento, que não era aquele curso. Beleza, saí do curso, fiquei em paz, falei assim, eu acho que faculdade não é pra mim. Eu acho que eu fiquei uns 4 anos sem fazer nada, assim, de curso. Mas eu sempre tentava Enem, porque eu ficava, não, vai que, né, então é bom eu estar preparado. Então eu fazia Enem todos os anos, eu fiz acho que 6 Enem no total. Eu nunca mais quero ver Enem na minha vida. E aí eu comecei a orar em relação a isso. E aí eu já tava, né, obviamente, um tempo na igreja, me formei na igreja, daí já comecei a trabalhar nos ministérios, liderança e tudo mais. E aí foi que eu comecei a orar e Deus começou a falar de teologia. Mas Deus usou principalmente mais a vida de outras pessoas falar de teologia, porque não vinha teologia na minha cabeça. Falava teologia, eu falava, não. Eu ia fazer teologia? Não é pra mim. E eu também, assim, minha primeira faculdade que eu fui tentar fazer foi teologia. Eu decidi em cima da hora pra fazer teologia. Porque, assim, eu tinha alguns cursos na frente. Eu tinha um curso de filosofia. Nossa. Eu acho legal. Mas massa. parece ser muito doido. Assim, quando eu entrei na faculdade, eu fui na Noel, cheguei assim na sala e falei, não é pra mim, sabe? E eu falei, desisto, não quero. Daí eu ia fazer publicidade, propaganda. Só que eu vi que o curso aqui no Paraná, ele é bem fraco em relação aos outros lugares do nosso país. Então daí eu falei, não vou fazer. Daí minha terceira opção era teologia. E eu fiz 1 ano daí. Era 4 e eu fiz 1 ano. Daí tudo bem. Isso pra mim foi... Por que eu parei no meio do caminho? Por causa que, cara, eu tive vários problemas financeiros. Além de problemas financeiros, eu tive problemas familiares. Foi a época que eu adquiri a ansiedade e a grande depressão, que eu fiquei muito mal. Então, assim, foi uma época muito difícil da minha vida, na época da teologia. Mas a teologia me ajudou muito, porque me ajudou a confiar mais no Senhor, me ajudou também a me manter firme nos meus caminhos, nos meus próprios pensamentos, sabe? Igual que a Mari já estava falando agora há pouco, que em teologia, se você estuda não a fim de conhecer mais o Senhor, é só um curso que você vai acabar desacreditando totalmente de Deus, na real. Porque todo mundo acha que teologia é super cristão. Não, é um curso que você vai estudar história e tudo bem. E se você não acreditar naquilo, também tudo bem, é um curso. Entende? E tipo, é muito louco isso pra mim. Acho que pra você também na época foi assim, é bem marcante isso, sabe? E você, Carlinhos? Meu, o pior que falar de faculdade pra mim, né? Eu que tô hoje estudando, próximo semestre eu vou pro 3º ano de veterinária, né? Nossa, já? Porque a gente perdeu meio ano passado, então já era pra eu estar no 3º. Eu ando tendo assim, eu falei pros 2 que estão aqui, pra todos os meus outros amigos. Eu tenho uma vontade enorme hoje de trancar. Mas daí o que acontece? Enquanto pra uns a gente ora e Deus fala assim, não tranca, não é isso que eu quero pra você. Deus ou fica em silêncio, ou ele dá alguma outra perspectiva minha na veterinária. Tipo, eu até falei mais cedo, quando eu tava falando com o Roberto e com a Mari na hora do almoço, que, se eu pudesse voltar lá atrás, talvez eu tivesse escolhido enfermagem, porque eu ia olhar e assim, a enfermagem ajudaria mais pessoas, e não essa de só cuidar de animais e tal, porque hoje eu já não tenho aquela certeza do meu propósito com a veterinária, embora eu acho que ela pode ajudar no meu propósito. Que nem eu falei, eu tenho vontade de ir pra missão, ainda tenho orado pra saber se Deus tem um propósito missionário pra minha vida realmente. Do jeito que meu coração queima, eu creio que pode ser, né? Mas a gente precisa da confirmação. E daí a veterinária, ela pode me ajudar muito em campo, em algum sentido. E algo que me fez continuar
É duas coisas, né? A gente já falou alguma vez em algum podcast sobre que eu faço parte do Pockets. É isso um dos motivos que mais me faz continuar, porque eu creio que eu fui chamado para aquele campo missionário chamado Universidade Estadual de Londrina. Eu creio que eu fui chamado para impactar pessoas lá dentro. Sim. Mas para isso eu tenho que levar o curso a sério, sabe? E pode abrir portas para mim estar na veterinária. E uma vez uma amiga minha falou, um dia que eu tava falando que eu não queria mais fazer, do nada, assim, eu nem sabia que ela tava, era uma chamada, e eu achei que ela tava dormindo, porque tinha uma galera naquela chamada e ela não falava nada. Depois, no outro dia, eu fui zoar ela e ela falou, eu ouvi tudo, daí ela falando, toda a conversa que a gente teve. E ela falou, uma coisa que me pegou é que você disse que não tem mais vontade de fazer veterinária, né, não foi propósito. Já parou pra pensar que talvez você tá lá não pra aprender a cuidar só de animais, mas pra aprender algo que você já tá aprendendo, que é cuidar de pessoas feridas. Nossa. Que é realmente tratar. E daí eu comecei a lembrar de tudo que Deus falou pra mim quando eu fazia estágio com ovelhas. E Você falou pra mim já. sim, Deus me deu muita pira cuidando de ovelha. E tipo, tanto que ovelha dá trabalho, eu vi o tanto que eu dou trabalho Pra Deus. pra Deus e pros meus líderes. Desculpa, pai. Nada pessoal. Nada pessoal, mas desculpa, eu sei que eu dou trabalho. E Não! daí Com certeza você é um dos que não dá trabalho, Carlos. Olha. Amém. Falando isso aqui é o aberto. meu maior trabalho é pra Deus, na verdade. É que as crises que eu tenho vai só com ele primeiro, né? Depois chega até vocês. Eu vivo primeiro, daí de repente chega até vocês. Mas daí no mesmo dia eu falei, não, beleza, eu vou orar mais sobre isso, vou pensar. E eu tava lendo a Bíblia. E eu tenho uma certa... Eu viajo quando eu tô lendo às vezes. Eu tô lendo e de repente eu só tô lendo, mas minha mente tá longe. Quando minha mente foi longe, eu parei. Eu tive aquele momento de não, pera, deixa eu focar. No que eu parei, Deus começou a falar, tipo, exatamente sobre ver o sofrimento. Tem uma frase que a gente ouvia muito na veterinária, que era assim, que ser veterinário é você saber ajudar, saber ter compaixão e ajudar um ser que não tem voz. É você ter a compaixão e querer identificar o sofrimento de alguém que não tem como falar. E a gente vê muito, Eu dá vontade de chorar já. a gente é de ministério de adolescente, Uhum. né? A Fabi é a nossa líder e a gente sabe como que tem adolescente que é difícil ajudar. Por quê? Porque eles não querem ajuda, eles não querem falar do sofrimento deles. Mas às vezes a gente tem que saber identificar. E Deus falou que Ele me ensinaria, através disso, a ver o sofrimento de pessoas que não estão falando de sofrimento. Pessoas que não querem ter voz para falar do seu sofrimento. E é exatamente isso. Então, apesar de que eu não acho mais que eu tenho um propósito na veterinária, a veterinária faz parte do propósito que Deus tem pra mim, sabe? Uau. E Caraca. é legal que isso tudo é uma questão de discernimento. Porque, querendo ou não, se você só focasse na veterinária como uma profissão, você não ia ver o que Deus faz por trás da veterinária. Uhum. Sim. Meu, é o que eu falei. Tem uma coisa, eu sempre uso o exemplo, que foi uma das maiores piras que eu tive durante o curso. Eu tive aula de biologia celular, coisa que a gente já tem no ensino médio, daí na faculdade é um pouquinho mais aprofundado. Tem, mas é um negócio assim que tem gente que nem dá valor, esquece. Mas a gente vê um básico. E daí, na faculdade mostrava algumas moléculas. Daí teve uma que já me deu a maior pira, que até quando eu me converti já tinham me mandado uma pregação sobre ela e eu esqueci. No que eu tava lá, de repente apareceu assim, uma molécula muito curiosa, em forma de cruz, chamada laminina, que ela é uma proteína adesiva. Eu fui pesquisar o que ela é. É o que une as células. Ela te forma e é formado de cruz. E daí é uma pira total. E daí eu falei, saber da natureza, saber como que o corpo funciona, é saber como que é o agir de Deus, de certa forma, sabe? O Senhor une a gente. Ai, gente, já tô pensando em um monte de Tipo- coisa aqui. Então, Já quero jogar no chão. Já quero jogar no chão aqui, é o Senhor. Assim mesmo. E a gente vê muita coisa. Deus ministra muita coisa em todas as áreas. Com certeza. Tipo, até eu assistindo desenho, Deus ministra o meu coração, sabe? Até algumas séries assim que eu assisti, eu falei, eu devia ter parado já há muito tempo, mas daí de repente Deus falava alguma coisa no meio da minha teimosia de continuar com aquela série que não condizia, né? Tipo,
ele fala através de tudo. Em todo curso que a gente fizer, a gente vai saber algo da natureza, tipo uma engenharia. Entender a parte matemática dos rolês, Deus vai falar muito pra mostrar a perfeição dele, sabe? Então tudo acaba tendo um propósito. Com certeza. E a mesma coisa quando eu entrei agora nesse lugar que eu tô trabalhando. Eu faço marketing. E, tipo, cara, como que eu vou trazer o Senhor pra dentro do marketing, sabe? E eu tava ali, sabe, olhando, vendo, tentando fazer, por causa que eu não sou muito bom em algumas coisas que eu faço. Então daí eu tenho que tentar. E cara, hoje, eu acho que foi ontem eu fiz uma tabela de preço. Por causa que tinha que fazer um post e tal, aquele post top. Eu fui lá, sentei e comecei a ter as ideias. E eu falando, pai, o que eu faço, sabe? E detalhar aquilo, sabe? E colocar aquilo também em oração. E assim, quando a minha patroa, que ela não é evangélica, nada, ela olhou aquilo e falou assim, uau, que incrível, ficou muito bom. E assim, eu fiz básico. Eu fiz uma coisa básica do marketing e ela achou incrível. Eu falei assim, amém, por causa que eu pensei que ela ia odiar, sabe? Tudo que eu tinha feito. Dela só deu umas dicas pra melhorar. E assim, brother, isso que você viveu o propósito do Senhor. Por causa que quando você entra dentro de um serviço, você não quer fazer o básico. É verdade. Você quer fazer com excelência. E assim, e quando eu tô ali dentro, ela fala, não gasta tal coisa. Eu falo, beleza, não vou gastar. Entende? E eu vou tentar reduzir o máximo. Então, assim, trabalhar com excelência é a coisa que mais me pega. Por causa que eu não pego e falo assim, taco pra cima e falo, vai desse jeito, sacou? Eu fiz um esqueleto pra uns caras uns motoboy, né? Aqueles caras que andam de moto, ó louco. E daí eles queriam uma caveirona, sabe? Uma bonita, estilizada. E daí já tinha logo pronto, eu tinha que estampar isso na máscara. Daí eu falei, vixe, e agora? O que eu faço? Porque era muito detalhe. Daí eu falei, não, eu vou até o fim. Mesmo que eu demore uma semana pra depilar essas 23 máscaras. Mas eu vou conseguir. Entende? E eu fui detalhista. Cortava, fazia, arrumava. E assim, eu mandei um bagulho muito top pro cara. Falei assim, porque aquilo é com excelência. Meu propósito nesse momento é impactar a vida dessas pessoas com o meu trabalho. Mesmo que não vai aparecer meu nome lá, escrito Roberto que depilou esse negócio. Esse negócio que é ruim pra depilar, né? Mas fala, né? Tipo, fazer tudo como se fosse pra Deus. Exato. E não pra homens. E é muito batendo nessa tecla, por causa que eu já fui pra missão, né? E tipo, sempre fiz o meu melhor lá. Eu sempre vivi dentro da igreja e sempre fiz o meu melhor. Por que não? Sabe? Muitas pessoas elas têm esse rolê de ser uma coisa dentro da igreja e esquecer do que importa lá fora. E lembrando que missionário não é só você ir pra missão. Missionário é em qualquer lugar, né? O seu vizinho, ele vai ser alguém que pode ser impactado por você e você vai ser um missionário na vida dele. Sim. Eu lembro de uma história, eu acho que foi num Teen Street que eu fui, não estou enganando, não me lembro muito bem. Mas eu lembro que o cara que ele deu aula específica, ele disse que, enfim, que alguém tinha falado pra ele assim, tenta ver o seu próximo como Jesus. Depende de quem for, você vai olhar pra pessoa e falar, esse é Jesus, no seu pensamento, né, claro. E ele pensou assim, vou tentar fazer isso por uma semana. Toda pessoa que eu olhar, eu vou tratar e falar como se realmente fosse Jesus. E aí ele, disse que foi a semana mais louca da vida dele, porque ele foi gentil, amoroso com todo mundo. Ele disse que ele lembra de uma situação que ele tava na rua. Ele estava extremamente atrasado, acho que pro trabalho. E ele foi correndo, chegou num ponto que uma senhorinha estava cheia de sacola. E ela pediu ajuda para carregar as sacolas, que estava pesado, mas que ela morava, tipo assim, questão de uma quadra. E por um segundo ele pensou, tô atrasado no meu trabalho. Aí veio na mente dele, e se for Jesus?
Aí ele até Uau. brincou, ele falou assim, olha só, Jesus tá na minha frente me testando pra ver se eu vou parar pra ajudar. Ele falou, quer saber, Jesus, eu vou te ajudar. E ele pegou a sacola, levou, disse que a senhora ficou assim, extremamente feliz por ter ajudado. Enfim, foi pro trabalho e tudo mais. Então, eu sempre penso, eu fiquei com muito aquilo na cabeça, porque realmente, o nosso próximo, ele é também a imagem e semelhança de Jesus. Então a gente tem que tratar ele como se fosse a imagem e semelhança de Jesus. Sim. Então, independente se tá dentro da igreja ou não, eu tenho que realmente fazer com excelência, como se fosse para o próprio Deus, assim como o Carlos falou, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Então, independente às vezes do curso que fizer, né? O Carlos com veterinária, com ADM, enfim, vai ser para a glória de Deus. Porque Sim. Deus tem um propósito para todas as coisas. Sim. É que nem algo que eu comentei, né? Eu vacilei total com o trabalho em grupo, eu não fiz nada nesse trabalho. E eu entrei em crises primeiramente porque eu devia ter feito. E daí de repente eu comecei a falar, que exemplo que eu tô dando? Eu tô dando o exemplo de assim, o cara é cristão, ele só se importa com a igreja, só se importa com isso, esquece o futuro dele. Tipo, isso foi realmente Deus falando comigo. E me pegou, porque Deus me colocou naquela faculdade e foi uma renúncia que eu tive num tempo, que até algo que no testemunho que a Fabi contou do cara, é exatamente, ele renunciou. Aí ele estava atrasado pro trabalho, mas ele renunciou um tempo para ajudar uma pessoa. Então, daí Deus começou assim, me confrontar. Eu cheguei a ter algumas crises assim, mas era Deus tratando, sabe? Ao mesmo tempo que não era bom tá tendo alguma crise, tá aqueles momentos que eu tava péssimo, mas Deus foi tratando. Você tem que levar a sério. Não Sim. acha que tá na hora de você dar exemplo para as pessoas que estão à sua volta, para você poder alcançar elas? Porque se eu tô na faculdade, mas se eu tô pensando na igreja, ou até só no Pockets, que é algo que eu faço na faculdade, mas é um movimento missionário na faculdade, né? Se eu for só pensar nisso, a imagem que eu vou trazer não é a imagem que Deus quer que eu traga. Vai ser a imagem de, ele não se importa com nada além da igreja. É o único momento que ele faz algo. Então, realmente a gente saber botar o peso das coisas. Se eu tô fazendo algo, eu tenho que fazer aquilo pra glória de Deus. Se eu tô, sei lá, trabalhando como pacoteiro no mercado, sabe? Eu tenho que fazer aquilo com amor e dar o meu melhor. E é sempre assim, em tudo que a gente faz. Eu acho engraçado, sabe? Por causa que tem algumas pessoas que elas não acreditam em Deus. E quando você vai conversar com a pessoa é a semelhança do Senhor. Exato. E cara, aquilo eu olho assim e falo, o que eu tô fazendo na minha vida? Literalmente, por causa que a pessoa ela é muito em paz. Tem um amigo meu, que hoje eu trabalho com ele, sempre achei que ele é ateu. Sempre achei. E sempre conversava com ele tinha algumas ideias super de ateu. Mas ele era muito massa. E hoje eu fui conversar com ele e falei, mano, você é ateu? Né? Daí ele olhou pra mim e falou, não. Não? Como assim não? Você parece super. Eu falei, eu pareço, mas eu não sou. Daí eu falei assim, Aí então, porém, né? Que você tá... Como está condizente as suas atitudes, né? Sim. Querendo ou não. Por causa que você vê o propósito é você ser aquele propósito. Que depende do lugar, depende das pessoas. Sim. Depende de tudo. E é muito sério isso. Eu sou bem chato. Por causa que o meu propósito é X, mas eu vou ter que tomar um caminho mais curto pra chegar nesse propósito. Não dá certo. Exato. Entende? Eu já vi várias pessoas que são de outras religiões vivendo um propósito muito mais bonito do que eu, sabe? Vivendo um propósito muito lindo e eu achava assim, cara, que loucura aquilo. Nossa, aquela região tem um ódio, mas acaba falando assim, cara, aquelas pessoas estão sendo mais Jesus do que você. Mesmo que eles estão vivendo coisas que não são de Cristo. Mesmo que eles não estão vivendo nada que Cristo
pregou, sacou? Mas que elas têm uma verdade, e aquela verdade ela é parecida com a de Jesus. E aquela verdade, pode ser que aquela verdade seja de Jesus, mas as pessoas elas não estão entendendo isso, sabe? Elas colocam uma tapa-olho nos olhos e ficam ali, sabe? Eu creio muito que a palavra ela tá marcada em nós, sabe? Tem muita gente que tem as atitudes que Deus quer que elas tenham já marcada antes de conhecer Jesus, sabe? Mas isso é a ferramenta para elas encontrarem a Deus, para elas verem, não, isso não veio de mim, vem dele, sabe? É que nem eu ouvi um amigo meu falar uma vez tem um livro até, né? Um negócio chamado Fator Melquisedeque, que é assim... Eu já li, é fantástico. Então, eu tô louco pra ler esse livro por causa disso. Porque assim, ele fala que tem regiões que na cultura você vai achar o fator Melquisedeque. Que é assim, Melquisedeque era um sacerdote que ninguém sabe da onde que ele virou sacerdote de Deus. Ninguém sabe quem que ele é. Ele tava assim no meio de um povo que não seguia Deus. Eles não tinham uma vida com Deus. Eles tinham vida com deuses, ídolos. Mas ele era o sacerdote de Deus. Por quê? Porque a verdade, a palavra, ela tá em todo lugar. Tanto que em Romanos fala que a gente é indesculpável. Porque Deus está se mostrando na criação, em todo lugar, né? E é exatamente isso. E nessas pessoas você vê, eles têm a palavra marcada no coração, só falta um encontro. Sabe? Eles têm as atitudes. E isso é para constranger a gente. Se alguém que ainda não teve um encontro genuíno com Jesus tem atitudes assim, então a gente tem que ser igual, sabe? Nesse quesito, ter as mesmas atitudes e amar tanto quanto eles amam, né? E mostrar realmente a face de Jesus nisso. Sim, exatamente. Eu lembro de uma história lá de quando Paulo vai para Atenas. Acho que você já estudou isso. E sobre o Deus desconhecido. Sim. Tem uma história toda por trás. E assim, cara, aquela história é com propósito. O Senhor tratou um propósito naquela pedra. E por causa que o povo de Atenas, eles acreditavam em vários deuses. E cada vez que as doenças, entre aspas, por exemplo, gripe, chegava pra eles estavam muito loucos, né? Eles falavam, meu Deus, a gente precisa de um Deus pra curar essa gripe. Então eles sempre optavam por deuses. Até que chegou uma pedra que eles falavam de Deus desconhecido. Não vou falar da história toda porque é muito louca. É muito massa. Eu amo essa história. E esses dias eu tava contando pra Mari, por causa que assim, é uma história que me marcou muito na faculdade. Poucas pessoas conhecem. Eu tenho vontade de fazer uma pregação sobre isso. Fantástico. É bem legal. E assim, cara, é muito perfeito o que o Senhor fez naquele momento. O propósito dele foi mostrar que aqueles deuses eles não tinham validade. Entende? E que ele que ia seguir, ele que ia fazer todo o planejamento do rolê. E depois de muito tempo, Paulo vai lá e fala, esse Deus desconhecido que eu sigo. E tipo, mano, a galera, imagina. O quê? Ele? Como assim? Como assim? Deus estava ali o tempo todo. Oh, meu Deus. Eu pensei, como assim? Que ódio dessas pessoas. Mas não, cara, e ele debatendo aqueles filósofos, né, da época. E pra mim é muito marcante isso, sabe? Essas histórias. Porque teve um momento da minha vida que eu parei de seguir a igreja, parei de viver uma vida cristã e ir na igreja. Porque eu me revoltei contra a igreja, não é? E tipo, ao mesmo tempo quando eu revoltei contra a igreja, eu revoltei contra Deus. Daí foi aquele embaixo assim meio que, não quero mais você na minha vida, sai! Foi literalmente desse jeito. Momento de rebeldia, né? Aquela rebeldia. Vou viver sozinho. Falei assim, não quero mais você na minha vida, chega. Mas tá bom. Daí, esse tempo eu tinha uma banda, acabou a banda e tal, e vim morar pra Ibiporã. Quando eu vim morar pra Ibiporã, eu comecei a vir na Metodista. E eu não vim na Metodista porque eu queria, porque meu primo tinha me chamado, daí ele falou assim, vamos lá uma vez na Metodista. Eu falei, tá bom, né? Mas eu tava meio que... Eu vou só por ir, sabe?
E o Senhor me tocou daquele dia. Desde aquele dia eu comecei a vir todo domingo. Pra quem não queria vir, né? Pra quem não queria vir, né? Daí comecei a vir todo domingo. De repente eu tava tocando louvor na igreja. Daí eu já tinha começado uma vida cristã totalmente diferente. Comecei a estudar aprofundado a respeito da Bíblia. Por causa que nesse tempo que eu fiquei meio ateu, entre aspas, eu estudei muito. Estudei muita filosofia, estudei muita psicologia, estudei muita história. Por causa que a história me trouxe uma visão totalmente ampla do que era o reino. Porque eu era muito cabecinha dura. Aquela cabecinha... Sempre tem. Sempre tem, né? E daí eu comecei a abrir meus olhos para a verdade do Senhor. Porque o Senhor queria que eu visse mesmo, né? E isso é muito importante, porque o Senhor tem um propósito. E eu acredito que o propósito dele foi que eu estivesse nesse momento. Que eu tivesse esse tempo que eu não acreditasse em nada, para que eu começasse a entender cada vez mais quem que ele é. Tem uma frase que fala, né? Às vezes você tem que estar um pouco longe pra você ver, tipo, caraca, essa é real. Como é que tem uma frase que fala? Quando você não tem, que faz falta. Tem uma frase nesse estilo que me pegou assim nesse início de ano, que foi num livro que eu li com uma galera, da Deus Vivo de Londrina ainda, que eu tava lendo. Você só percebe que Deus é tudo que você precisa quando Ele é tudo que você tem. Tudo que você tem, exatamente. E eu acho que é muito real. Eu não creio que Deus ele realmente queria que o Alberto se afastasse, mas foi necessário, sabe? Eu creio muito que Ele deixou acontecer, Ele permitiu. Nada é certo a permissão de Deus. Sim, e é que nem Romanos, acho que 8:28, alguma coisa assim. É um dos únicos versículos que eu tenho a referência mais ou menos marcada, porque eu acho que é quase que o versículo da minha conversão, né? Que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Exatamente. Exato. Pronto, o tema do negócio. Ele faz com que tudo coopere para o propósito. Então, se eu tô fazendo umas cagadas na minha vida, Ele vai usar dessas cagadas para que elas cooperem para o propósito. Se eu tô me afastando de Deus, depois Ele vai me trazer para perto e Ele vai permitir que isso aconteça para que daí eu ajude aqueles que se afastarem e mostrar: eu acabei de ir pelo seu caminho, deu errado. Então, vamos lá, vamos se ajudar. A gente vai ficar junto nessa, pra você não precisar fazer isso e ver que aqui é o melhor lugar que você tem. Sim. Aqui você vai viver grandes coisas com Deus e Ele tem esse propósito pra você. Tem um livro que eu li que ele fala que o melhor soldado é aquele que tem propriedade pra falar que ele já foi ferido. Então, ele vai realmente mostrar pra outra pessoa, tipo assim, cara, eu sei como é ser ferido, então eu vou te ajudar, porque quando você for ferido, você vai lembrar do meu testemunho. Então é por isso que nós somos realmente cartas vivas, nós somos testemunho para outras pessoas, né? Que casam aquilo que a gente começou a falar desde o início, que é a gente mostrar esse exemplo. Então muitas vezes a gente passa por alguma coisa muito específica, algum sofrimento, alguma dificuldade, e a gente pensa: Deus, qual o propósito do Senhor com tudo isso? E realmente naquele momento a gente não vai entender, até porque a gente não tem que entender tudo, mas a gente tem que estar sempre pensando: não, isso tem um propósito nisso, e mais pra frente talvez eu vou saber. Batata. Às vezes você encontra um adolescente, outra pessoa passando aquele mesmo problema, e você fala: caraca, eu passei por isso. Mas graças a Deus me ajudou, e olha só, eu posso te ajudar também. Então a gente sempre vai ser essa ponte pra ajudar a pessoa que tá passando por aquela mesma coisa que você já passou um dia e você não entendia o seu propósito. Eu acho lindo as pessoas que cresceram na igreja, que tem assim, estão totalmente firmadas em Deus, não precisaram se desviar, elas são realmente apaixonadas por Jesus de verdade, sabe? Eu acho lindo ver isso, eu falo: eu queria. Mas eu tenho quase certeza, se eu tivesse crescido na igreja, eu não ia me firmar do jeito que eu me firmei depois que eu me converti. Eu me converti em 2018, comecei a ir porque eu conheci uma pessoa e eu falei: pelo menos eu saí de casa, né? Daí eu comecei a ir no Sexta na Church. Daí eu tava lá toda sexta-feira batendo carteira e só, tô aqui. Ok, daí eu começava a ver pessoas se entregando no louvor, daí eu começava, de repente foi as orações assim, mais incríveis que eu lembro, porque eu olhava assim, eu nem sabia se eu acreditava em Deus, eu só acreditava nele como o pai amoroso que as pessoas dizem que ele é.
E daí eu ficava, pai, isso que era incrível, eu já chamava Deus de pai, falava, pai, se o Senhor realmente existe, se importa comigo, me dá um sinal, mostra alguma coisa, mostra a sua existência pra mim. E de repente ele foi se mostrando pra mim ao ponto que eu me converti lá pra maio. E no final do ano, dia 23 de dezembro, eu tava batizando. Então a decisão foi bem antes, que teve uns meses assim de curso de batismo, né? Sim. E foi todo o propósito de Deus, porque depois daquilo, embora eu tive meus momentos de, como que fala, de inconstância, eu fiquei firmado, porque se eu tivesse crescido na igreja, eu tenho certeza, eu ia ser um desses que cresceu na igreja e de repente se afastou de Deus, porque começou a confrontar a realidade, por pensar, não, eu tô vivendo algo porque meus pais fizeram viver. Então Deus leva as pessoas pro propósito dele na hora certa, né? Eu mesma, eu praticamente comecei a ir na igreja, me converti depois de 18 anos. Graças a Deus, mesmo antes dos 18 anos, eu não fui uma pessoa assim, rebelde, fumava, bebia, nada. Sempre uma pessoa muito tranquila, graças a Deus. Acho que eu vejo que Deus me poupou o tempo todo. Mas, por muito tempo, eu questionei. Né? Eu não fui aquela adolescente que viveu tudo da vida, não. Graças a Deus por isso. Mas, no meu primeiro ano, assim, de batizado, de conversão, eu ficava, ai, Deus, tem 18 anos, vou fazer 19. Por que o Senhor só me chamou agora? Por que eu demorei tanto pra encontrar o Senhor? Ou de uma certa forma o Senhor me encontrar, como assim? Por que demorou tanto? E, Deus falou muito forte no meu coração que realmente tinha um propósito eu ter vivido tudo aquilo, pra que quando eu encontrasse com Ele realmente fosse amor à primeira vista. Eu encontrasse Ele com uma força que eu ia pensar, esses 18 anos que eu passei não é nada comparado àquilo que Ele pode proporcionar na minha vida. Que ele realmente é tudo pra mim. Sim. Então, tudo tem um propósito debaixo daquilo que Deus quer pra gente. Então, por isso que a gente tem que estar debaixo do propósito de Deus. Ouvir aquilo que Ele quer pra nossa vida. Porque é algo muito individual. Aquilo que Deus quer pra mim não vai ser o mesmo pro Roberto e pro Carlos. E mesmo assim ainda vai ser perfeito. Sim, eu agradeço muito, porque na minha adolescência, eu posso dizer que eu não vivi minha adolescência. Eu não fazia nada. O Carlos desviado era o Carlos antissocial, que tinha uma timidez assim tão extrema que mal fazia amigos, sabe? Então, eu olho pra trás e eu vejo, Deus não deixou que eu vivesse realmente pra eu ver o quanto que eu vivia sem nada, o quanto que eu precisava dele e me guardou. Ele me guardou de fazer muita cagada na minha vida pra quando eu me convertesse eu ver, graças a Deus que eu não vivi aquilo, agora eu tô aqui, agora eu realmente tenho uma vida, sabe? Quando eu cheguei no ensino médio, fiz alguns amigos, comecei a sair, nem sair em festa, só sair na rua pra tomar um sorvete. E eu já achava, nossa, agora eu tenho vida, né? Continuei do mesmo jeito, de repente eu tava lá na minha tristeza, no meu quarto novamente. Mas aí chegou a hora que Deus me levou, saí do ensino médio, comecei o cursinho, de repente, quando eu fui ver, eu tava indo na igreja. E foi no momento que Deus me pegou, assim, acho que a pregação que me converteu foi final de maio, dia 25, por aí. Ou seja, uma semana depois do meu aniversário. É de maio? 16 de maio. Então foi... Você também é de maio, não é? Pouco tempo depois. De setembro. E isso é incrível, eu não vivi... Eu literalmente joguei 18 anos fora, pra daí o resto da minha vida inteira viver de verdade. E foi o momento que eu encontrei a vida. E isso é uma experiência que pra mim, assim, pro meu propósito é linda. Que nem uma amiga minha diz, né? É tudo pro meu propósito. Mas é isso. Eu acho que foi um papo muito louco. Gostei. Muito obrigado, Fabi. Eu que agradeço. Queremos mais você aqui com a gente. Conversando sobre muito mais coisas. Porque a gente tem muito do que conversar e debater. Muita história também pra contar. Porque a gente tava relembrando aqui, porque toda vez que a gente vai fazer um podcast, a gente sempre chama nosso convidado um tempo antes pra depois a gente começar a gravar. Porque a gente começa a relembrar coisas e conversar. Porque esse é o intuito do nosso podcast. É entre amigos. Então, não adianta nada a gente pegar e falar assim, não, vamos gravar, senta aqui, tudo sério e já começa a gravar. Não, a gente é super
de vamos conversar primeiro, vamos entrar numa sintonia pra depois a gente conversar. E vocês veem que a gente não tem nem tanto corte por causa disso. Por causa que é uma conversa entre amigos. Hoje nem tema a gente tinha, a gente pra conversar. Geralmente a gente tira um tema, mas dessa vez não, a gente chegou, o que a gente vai falar com a Fabi? Até a Fabi falou que não dormiu. Eu não dormi, gente. Pensando no que a gente ia falar, porque a gente esqueceu de falar que a gente ia escolher um tema. Mas a gente não escolheu os três enquanto conversava. Sim. O Senhor escolheu o tema. Deus escolheu. Amei, mas É foi o propósito do Senhor. Propósito do Senhor. Eita, glória. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Siga a gente nas plataformas digitais. E é isso. Um beijinho e até a próxima. Tchau! Deus abençoe, galera.